e já convido imediatamente os senhores Carlos Alberto Marcos, presidente em exercício da Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, e a senhora Elizabeth Borgiani, presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Irão dividir o tempo. Gostaria de, inicialmente, cumprimentar o conselheiro Paulo Teixeira, a quem saúdo a todas as autoridades presentes, e gostaria também de cumprimentar, em nome de todos os servidores, a minha esposa, que também é servidora, é oficial de justiça lá em São Paulo. E muito se disse, muito se falou durante todo o dia em democratização dos tribunais. Então, nós gostaríamos que a mesa, por gentileza, anotasse também que, falar em democratização, os servidores gostariam de ser incluídos na PEC para as eleições diretas do tribunal. Da mesma forma que os juízes, magistrados de primeira, estão pleiteando, nós, servidores, passamos, a partir deste momento, pleitear o nosso direito democrático também de participar. Para isso, as pessoas dizem, mas não tem lei. Mas é uma PEC que está em andamento, para isso basta apenas, então, somente colocar um E, servidores também. Tá? Então, fica aqui a nossa reivindicação. Aliás, nós estamos num Estado democrático de direito e nós não poderíamos, em hipótese alguma, por várias vezes hoje, infelizmente, e até por parte de colegas nossos, nós ouvimos dizer que o Poder Judiciário não era independente. A população tem que ter a certeza de que o Poder Judiciário nosso é independente. E nem poderia ser de outra forma. A nós pensarmos desse jeito, nós estaríamos aqui declinando tudo que nós estamos tentando fazer, tudo que nós estamos tentando construir juntos nesta data. Então, gostaríamos aqui de dizer, para melhor orientar alguns colegas, que, na verdade, quando nós falamos de política de gestão pública, nós temos que saber separar o que é o Poder Judiciário e o que é um Tribunal de Justiça enquanto administrador. E é justamente sobre o tema que nós vamos falar sobre gestão participativa. Peço licença a todos para dizer à população que nos ouve, o conselheiro Rubens, que é o pai da ideia, o relator da resolução, quando nós falamos em gestão participativa, se me permitem, peço desculpa para ler para a população que está nos ouvindo. O entendimento do conceito de gestão já pressupõe em si a ideia de participação, isto é, do trabalho associado de pessoas, analisando situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto. Isto porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de seus componentes, pelo trabalho associado mediante reciprocidade que cria um todo orientado por uma vontade coletiva. E é justamente sobre essa vontade coletiva, sobre uma gestão, sobre um orçamento coletivo, é o que nos traz aqui hoje, para dizer que, infelizmente, embora desde a criação do Conselho Nacional de Justiça, nós, servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, estamos batendo as portas aqui do Conselho, pleiteando efetivamente a nossa participação, não apenas no estudo da proposta orçamentária, mas sim na participação efetiva do orçamento. É isso que nos interessa, porque não basta para nós apenas darmos ideias, porque as nossas ideias, elas são aceitas. Aliás, os nossos créditos são aceitos e são enviados ao governo de São Paulo para buscar dinheiro. Mas na medida que o orçamento é aprovado, a hora que chega o orçamento como todo, o tribunal usa da forma como bem entende. Isso é o que está sendo feito ao longo dos últimos anos. E noto aqui que não é apenas só de São Paulo, é praticamente do país como um todo. Todos os estados da federação, em especial na justiça comum. Então fica aqui, por mais uma vez,
o nosso apelo e de forma pública, com toda uma população nos ouvindo, dizendo que o problema não é do judiciário, o problema é da má gestão, das pessoas que fazem uso e de forma errada com o próprio dinheiro público. Apenas vou dar alguns exemplos. Nós temos hoje, no estado de São Paulo, cerca de 43.260 servidores ativos. E temos, em contrapartida, 11.548 cargos vagos, ou seja, cargos criados por concurso público, cargos que o governo encaminha mensalmente essa verba e ela simplesmente não contrata. As gestões do Tribunal de Justiça de São Paulo não contrata, não abre concurso para o preenchimento dessas vagas. Quem perde com isso? A população. Por quê? A população perde porque ela não tem a contento uma prestação jurisdicional séria. E quem mais perde também com isso? Os servidores. Os servidores do Estado de São Paulo estão acometidos por doença. Recentemente, nós, entidades, um conjunto de entidades de classe, temos feito vários estudos onde aponta o estado deplorável do servidor do Poder Judiciário diante das más condições de trabalho, diante da má política salarial que vem sendo desenvolvida há décadas no estado de São Paulo. Tanto é uma má gestão, apenas também a título de exemplo, nós estamos aqui, o tribunal vem ao longo dos últimos anos também com o processo de terceirização. Somente para 2014, o Tribunal de Justiça está reservando, na proposta orçamentária, ou seja, já no orçamento, cerca de 265 milhões de reais apenas para pagar serviços de vigilância e de limpeza. Em contrapartida, ele tinha no quadro desempenhando as mesmas atividades, ou seja, limpeza e vigilância, onde ele gastaria hoje, se todos tivessem apenas 20 anos de casa, 138 milhões. Quer dizer, ele mantém a folha de pagamento de 138 milhões e gasta, além disso, mais 265 milhões para apenas o serviço de limpeza e de vigilância. Em contrapartida, ainda agora, através de grande solicitação dos servidores, criou-se uma lei e ele não aproveita esses servidores, esses que estão hoje com serviços terceirizados, nas serventias. Temos certeza que se ele ocupasse esses servidores na serventia, nós estaríamos resolvendo uma grande parcela dos problemas. E apenas para encerrar a minha fala, que eu compartilhei com a nossa colega, vou deixar uma frase aqui também como reflexão a todos. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. São Francisco de Assis. Uma boa noite a todos, já é uma boa noite, muito obrigado por tudo. Cumprimento a todos e todas e agradeço ao Carlos Alberto Marcos, um dos cidadãos que eu conheço no Brasil que mais luta pela justiça na justiça. Eu pedi esses minutinhos, vou falar muito pouco. Eu falo em nome das assistentes sociais e psicólogos dos tribunais de justiça e venho falar da importância da qualidade das sentenças e não só da quantidade de sentenças terminativas. Não é? Os assistentes sociais e psicólogos sabem que ter que cumprir a meta, os magistrados terem que cumprir uma meta dos processos, de arquivar processos, no que diz respeito, por exemplo, à vara da infância e vara de família, isso é muito complicado. Nós temos que buscar uma outra fórmula, porque, por exemplo, uma criança que está num abrigo, ela está sob a proteção de um juiz. Enquanto a situação dela não se define, ou para voltar para a família de origem, ou para ir para uma família substituta num processo de adoção, de destituição do poder familiar,
é um risco muito grande deixar arquivar esse processo, não é? Assim como nós temos visto o assodamento que o magistrado tem que ter para decidir algumas questões, para fazer o processo andar, no caso, por exemplo, de perda do poder familiar de mães usuárias de crack, como está acontecendo em São Paulo. Nós estamos tendo, infelizmente, muitas sentenças de destituição do poder familiar de usuárias de crack. Quando essas mulheres não tiveram atendidos os direitos básicos sociais que estão no artigo 6º da Constituição. Nós já temos estudos sobre isso, não é? Aquela mulher que não teve a moradia, não teve acesso à educação, não teve acesso à saúde, e ela está perdendo o poder familiar por causa do crack. As mulheres presas não perdem o poder familiar. A gente consegue levar as crianças para continuar o vínculo, para quando ela sair da prisão, ela poder ser mãe novamente. E nós estamos tendo esta questão gravíssima. E isso está caindo para os magistrados. Porque a meta que foi colocada é decisão terminativa, é processo arquivado. E nós sabemos que os senhores magistrados, suas excelências, não querem, eles querem uma qualidade na sua sentença. Então, eu só vim oferecer aos senhores que nós temos um estudo já feito, uma fórmula, para que a gente possa contemplar o trabalho de assistentes sociais e psicólogos. Talvez não possa isso cair na meta do magistrado, nem do cartório. Nós temos que desvincular isso, senão vai atrapalhar a meta de vossas excelências. Muito obrigada. Obrigado.